Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mais um vídeo de super-heróis brasileiros, super-heróis brasileiros? Existem histórias brasileiras dos X-Men? Nesse vídeo aqui eu vou te contar as histórias 100% brasileiras dos X-Men. Histórias essas que a Marvel não sabe que existe. Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês um vídeo que pode-se dizer que é um vídeo sobre quadrinhos nacionais, super-heróis brasileiros, só que ao mesmo tempo não é, né? Porque eu tô falando de X-Men. Isso porque, lá na década de 60, quando o X-Men ainda estava na sua primeira formação, as histórias dos X-Men lá da Marvel Comics foram republicadas aqui no Brasil pela editora Gap. E a editora Gap tomou certas liberdades criativas, incluindo histórias 100% inéditas e não oficiais dos X-Men. E é justamente nesse conteúdo aí da editora Gap que eu vou focar nesse vídeo. As histórias inéditas e não oficiais brasileiras dos X-Men. Inusitado, né? Comente aqui se você sabia que existia isso, e se você não sabia, agora você sabe e você vai descobrir tudo aqui. Só que eu tenho uma coisa pra avisar. Nesse vídeo eu não vou contar só as histórias inéditas. Tem algumas histórias que também foram republicadas pela editora Gap que eu vou contar aqui. Isso porque elas fazem um sentido na história que eu vou contar nesse vídeo. Principalmente porque o fim dessa narrativa que eu tô trazendo pra vocês inclui um crossover inusitado entre um personagem dos X-Men e um super-herói brasileiro. E como eu tô contando aqui a versão brasileira da editora Gap dos X-Men, eu vou usar também os nomes que a editora Gap usou naquela época. Por exemplo, o Blob é o Bolão, o Homem de Gelo é o Geleira, e por aí vai. Então não estranhe alguns nomes que eu vou contar aqui. Eu não tô falando os nomes errados, eu tô falando os nomes que foram adaptados naquela época, beleza? Então, bora falar aqui dos X-Men brasileiros, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like pra ajudar, me siga nas redes sociais e também no meu projeto principal, o Z Games, me ajude lá também, valeu? Então bora falar dos X-Men brazucas. X-Men, Edições da Gap, é uma republicação das histórias dos X-Men realizada pela editora Gap entre 1968 e 1970, escrita por Stan Lee e desenhada por Jack Kirby. Porém, algumas histórias exclusivas aqui do Brasil também foram escritas e lançadas nessas publicações. Algumas não receberam créditos, outras foram escritas por Gedeone Malagola e Walter Gomes. Essas histórias exclusivas do Brasil foram republicadas em 2022 numa graphic novel chamada X-Men Made in Brasil. Mas para completar esse arco, essa história brasileira dos X-Men meio que é completada em uma história do Raio Negro, publicada em Raio Negro número 15, desenhada por Luiz Rodrigues, mas com um roteirista desconhecido, lançado pela editora Gap em 1969. Como eu falei, eu vou misturar algumas histórias originais que foram lançadas nessas republicações e misturar com as histórias brasileiras, mas eu vou sempre especificar quais são as histórias 100% brazucas, beleza? Uma espécie de formatura acontece na Mansão Xavier. Nessa época, os X-Men eram formados por Ciclope, Fera, Anjo, Homem de Gelo, que aqui nessa versão é chamado de Geleira, e Jean Grey, que aqui é chamada de Garota Maravilha. O Professor Xavier, ou apenas Professor X, é o seu mentor, e após parabenizar os seus alunos por seus feitos até aqui, ele afirma que considera os seus X-Men maduros o suficiente para lidarem com as atividades heróicas sozinhos, e pretende deixar o Instituto por algum tempo para cuidar de alguns outros assuntos, nomeando então o Ciclope como novo líder dos X-Men. O Professor X até mesmo mostra ao Ciclope a sua nova máquina, o Cérebro, que é capaz de localizar mutantes através de ondas mentais. Enquanto isso, Magneto lidera o seu grupo de vilões, que é chamado aqui de Mutantes Maldosos. Fazia parte desse grupo o próprio Magneto, o Groxo, que aqui é chamado de Sapo, o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate, que aqui é chamada de Bruxa Escarlate, e o Mestre Mental, que aqui é chamado apenas de Mestre. O Magneto tem um novo plano para exterminar os X-Men e retomar a sua campanha por dominação mundial. No dia seguinte, o Professor X já tinha ido embora e o Ciclope assumiu o seu posto de líder. Ele ficou no Instituto de prontidão para caso alguma emergência acontecesse, enquanto os demais X-Men decidem aproveitar o dia para curtir a cidade. Já Magneto e os seus mutantes maldosos vão até o circo, onde eles encontram outro mutante. Era o Blob, que nessa versão é chamado de Bolão. Ele é super resistente e forte e logo Magneto identifica como um mutante e tenta recrutá-lo para o seu grupo. Isso resulta em uma confusão no circo com os mutantes maldosos enfrentando os guardas do circo e o próprio Bolão. E como resultado dessa luta, o Bolão recobra as suas memórias.
Acontece que o Bolão enfrentou os X-Men no passado e foi derrotado, tendo a sua memória bloqueada pelo Professor X para esquecer que era um mutante. Agora que recuperou a memória, Bolão topou se juntar aos mutantes maldosos para se vingar dos heróis. A recuperação da memória do Bolão é identificada pelo sistema de alarme da sede dos X-Men, e logo o Ciclope decide contatar os seus companheiros para eles agirem. Os X-Men se reagrupam e, já sabendo que o Bolão se juntou aos mutantes maldosos, eles partem para enfrentá-los. A luta é difícil, com o Bolão usando a sua super força e resistência para segurar a todos. Já Magneto usa seus poderes para atirar torpedos nos heróis, que são desviados graças aos poderes gélidos do Geleira. Porém, conforme os heróis vão enfrentando os vilões, eles se posicionam de uma forma que tanto eles como o Bolão ficam juntos, e Magneto, traiçoeiro, atira todos os torpedos restantes que ele ainda tinha na direção de todos. Bolão, sem escolha, usa o seu corpo super resistente para parar os torpedos, salvando a si mesmo e aos X-Men. Vendo que perdeu a batalha e também a confiança de alguns dos seus seguidores por ter traído Bolão, Magneto ordena a retirada dos mutantes maldosos. Já o Bolão, ao ser traído, recusa o convite de se juntar aos X-Men e decide voltar para o circo. Temos aqui agora a primeira história 100% brasileira dos X-Men. Algum tempo depois do caso do Bolão, Hank McCoy, o Fera, partiu para a África em uma expedição pessoal. Ele estava junto de alguns nativos, mas ao chegar em uma determinada área, os nativos fogem de medo, dizendo que seguir adiante era um tabu. Não entendendo essa reação, Hank seguiu sozinho até se deparar com uma caverna de propriedades estranhas, emanando um brilho e cheio de obstruções. Ele veste seus trajes de fera e parte para explorar o interior da caverna. E lá dentro, ele se surpreende ao encontrar um homem pré-histórico. E fica ainda mais surpreso quando ele se levanta, revelando estar vivo. O Homem das Cavernas havia sido preservado criogenicamente pelas propriedades misteriosas daquela caverna. Mas o Fera não tem tempo para admirar isso ou estudá-lo, pois o Homem Selvagem instintivamente o ataca. Uma luta entre o Fera e o Homem pré-histórico começa. Porém, o Homem era muito forte, conseguindo se equiparar com o Fera tanto em força como em resistência e agilidade. E para piorar, ele até mesmo começou a imitar os movimentos do herói. Sendo assim, Fera decide usar a sua inteligência para desempatar essa luta. Fingindo fazer um movimento de cabeçada que o Selvagem imita, o Fera desvia do ataque adversário e o chuta na direção do teto da caverna. Dessa forma, o Homem pré-histórico perde a consciência. Considerando aquele homem muito perigoso para ficar à solta, o Fera decide selar novamente a caverna com ele dentro, fazendo o Homem das Cavernas voltar ao seu sono criogênico. E assim, o Fera volta para os seus trajes civis e parte para a cidade mais próxima. Voltando aos X-Men, o grupo realiza mais uma sessão de treinamento para evitar serem pegos desprevenidos, como aconteceu na luta contra os mutantes maldosos e o Bolão. Depois do treinamento, os heróis ganham a tarde de folga, e andando pelas ruas, Hank McCoy e Bob Drake, o Fera e o Geleira, respectivamente, percebem uma multidão reunida, e o motivo disso era um garoto preso em cima de uma caixa d'água no topo de um prédio. Diante da urgência, Hank decide agir, mesmo sob o risco de ter a sua identidade secreta revelada. Ele salva o garoto, mas as pessoas, analisando pelas suas habilidades, logo percebem que se trata do herói mutante Fera, mesmo sem conseguirem ver o seu rosto. E por conta do preconceito contra os mutantes, eles o atacam. Hank e Bob conseguem escapar da multidão furiosa, mas essa situação deixa o Hank furioso. Ao voltar para o quartel-general dos X-Men, o revoltado Hank diz não aguentar mais ser rejeitado pela humanidade e diz que a causa deles é inútil. Ele declara então a sua saída dos X-Men, afirmando que não lutará por um povo que não os aceita. Os demais heróis perguntam se ele pretende se unir ao Magneto, mas ele não responde essa pergunta e apenas vai embora. Uma semana depois, Hank decidiu tentar a sorte como lutador de luta livre, pois essa seria a única profissão que ele conseguiria usar as suas habilidades sem levantar suspeitas. Porém, ele é posto para enfrentar o campeão invicto conhecido como Unus, o Intocável. E logo Fera percebe que realmente Unus era intocável, pois sempre que ele tentava chegar perto do seu oponente, ele era repelido sem sequer tocar nele. Graças a isso, Hank começa a suspeitar que Unus seja um mutante. Unus joga Hank para fora do ringue, e enquanto se levantava, Hank avista o mestre no meio da plateia, passando a suspeitar que Magneto queria recrutar o Unus. Isso distrai Hank a ponto dele não voltar para o ringue antes da contagem do juiz acabar, e assim ele perde a luta. De fato, o mestre estava ali para falar com o Unus. Isso porque o Unus realmente é um mutante e queria se juntar ao grupo do Magneto. Mas depois do que aconteceu com o Bolão, Magneto exige uma comprovação da lealdade de Unus, antes de aceitar ele no grupo. E segundo o mestre, ele conseguiria provar essa lealdade se encontrasse pelo menos um membro dos X-Men e o derrotasse. Mas Unus não sabe como encontrar os X-Men, muito menos que tinha acabado de enfrentar um ex-membro da equipe no ringue. Unus então vai pra rua, onde presencia um assalto e decide intervir, mas não para impedir o assalto, mas sim para tomar o dinheiro roubado dos assaltantes para ele próprio. Porém, a presença de Unus foi sentida pelos X-Men graças ao cérebro, então eles partem ao seu encontro.
Isso resulta em uma luta contra Unus, mas graças aos poderes do vilão de repelir qualquer ataque contra ele, nada que os X-Men fazem surte efeito. Por conta disso, os heróis batem em retirada. Mas para surpresa deles, ao retornarem ao quartel-general, o Fera estava ali, construindo uma máquina no laboratório. Ele não voltou aos X-Men, mas parecia querer fazer algo a respeito de Unus. O problema é que, segundo ele próprio, a máquina que ele criou iria amplificar os poderes do Unus. Isso deixa todos chocados e desconfiados, acreditando que o Fera tinha de fato se juntado ao Magneto. Os X-Men tentam impedir o Fera de seguir em frente, e ele, não tendo tempo para se explicar, foge do quartel. O herói vai até Unus e, pegando ele de surpresa, Fera atira no Unus com a sua máquina, e conforme ele próprio havia dito, Unus teve seus poderes amplificados. Agora, absolutamente nada podia tocá-lo. Ele era definitivamente invencível. Acreditando que o Fera realmente o extraiu, os X-Men o levam sob custódia, mas o que parecia beneficiar o Unus teve o efeito contrário. Isso porque antes apenas o que podia machucá-lo era repelido. Agora absolutamente tudo se afastava dele. Unus não conseguia tocar em absolutamente nada. Isso se agravou ainda mais quando ele ficou com fome e tentou comer alguma coisa, mas por conta dos seus poderes amplificados, a comida se afastava dele. O Geleira, que ficou de olho no Unus enquanto os X-Men lidavam com o Fera, contata seus companheiros para eles verem o que está acontecendo. Acontece que esse era o plano do Fera o tempo todo, fazer o próprio poder de Unus se voltar contra ele. O vilão estava desesperado e faminto, então o Fera usa a mesma máquina de antes para desfazer a amplificação, fazendo o Unus voltar ao normal. Unus então desiste de se juntar ao Magneto, indo embora para voltar à sua vida de lutador. Já Fera, depois dessa experiência, decidiu voltar aos X-Men. Algum tempo depois, temos outra história inédita 100% BR. Aparentemente, Ciclope e Jean têm uma discussão, para confusão de Fera, Anjo e Geleira. No dia seguinte, o trio fica surpreso ao descobrir que, como resultado dessa discussão, não apenas Jean assumiu o comando dos X-Men, como Ciclope foi expulso da equipe por motivos misteriosos. E para piorar, Jean começa a designar os 3 X-Men restantes para tarefas aleatórias, como fazer o Fera amassar uvas usando seus pés grandes, o Anjo virar garoto propaganda de um refrigerante e o Geleira fazer pista de gelo para a criançada no parque. Outras tarefas aleatórias foram dadas depois disso, fazendo os heróis ficarem irritados e quererem tirar satisfações com a Jean. Mas quando eles estavam prontos para discutir com a nova líder, e talvez até mesmo desfazer a equipe por conta dessa confusão toda, eles se surpreendem ao ver o Ciclope novamente e reassumindo seu posto de líder dos X-Men. Ciclope e Jean explicam que, na verdade, tudo aquilo foi combinado entre os dois. Ciclope nunca tinha deixado a equipe, mas precisou se ausentar por alguns dias para consertar um defeito no cérebro. Já Jean deu essas tarefas para os companheiros para eles serem vistos, e assim se manterem na vista do Magneto, numa tentativa de desviar a atenção dos vilões nesse momento de fragilidade. De qualquer forma, as coisas agora voltam ao normal. Acontece que o motivo do Professor X estar tanto tempo ausente é porque ele embarcou numa jornada para encontrar o seu pior inimigo, um alienígena conhecido como Lúcifer, que também foi aquele quem colocou o Professor X numa cadeira de rodas. E depois de muita busca, o professor finalmente encontrou o vilão, no subterrâneo de uma cidade da Europa. Sendo assim, ele convocou mentalmente os X-Men para encontrá-lo lá. Enquanto se comunicava mentalmente com os X-Men, explicando toda a situação, o professor estava no subterrâneo indo até onde Lúcifer estava. Porém, as explicações são interrompidas quando o próprio Lúcifer usa o seu poder para levar o professor até ele, e um confronto começa. Lúcifer alerta o professor que nada pode ser feito contra ele, pois ele tinha naquela base subterrânea uma bomba térmica que estava ligada aos batimentos cardíacos do próprio Lúcifer. Ou seja, se Lúcifer morrer ou se machucar, qualquer tipo de mudança nos seus batimentos cardíacos poderia provocar uma explosão que destruiria o Atlântico, devastando a Terra com enormes enchentes. Sem escolhas, o professor não pode sequer tocar no seu inimigo. Nesse meio tempo, os X-Men chegam na Europa e o professor os contata mentalmente, explicando toda a situação. O problema é que eles não estavam sozinhos. Os Vingadores estavam ali também. Na época formados por Thor, Homem de Ferro, Capitão América, Gigante e Vespa, o grupo de heróis foi para lá porque uma energia maligna atraiu a atenção de Thor. Isso colocou os Vingadores pela primeira vez diante dos X-Men. Porém, eles não conseguem explicar o que está acontecendo, e sabendo que os Vingadores tentariam atacar o Lúcifer se soubessem a situação real, o Professor X manda os X-Men conterem os Vingadores ali até ele conseguir providenciar alguma coisa. Dessa forma, uma luta intensa entre os X-Men e os Vingadores começa. E enquanto os heróis lutam na superfície, o Professor X decide agir. Como ele não pode tocar em Lúcifer, ele realiza um ataque mental extremamente sutil, mas potente, a ponto de desmaiar o vilão. Com Lúcifer desacordado, o professor consegue contatar os heróis mais uma vez e com mais calma. Ele fala diretamente com Thor, explicando toda a situação, e o Deus do Trovão passa essa informação aos seus
seus companheiros. Diante disso, os Vingadores concordam em deixar esse caso com os X-Men e batem em retirada. Sob orientação do professor, os X-Men chegam até a base subterrânea encontrando o professor e o desacordado Lúcifer. O professor e o Ciclope se posicionam acima da bomba e, usando seus poderes mentais, o professor consegue localizar o detonador e orientar o Ciclope a destruí-lo usando seus raios oculares. E assim, a bomba é desativada e o mundo é salvo. Sem mais essa ameaça, os heróis permitem que Lúcifer desperte, e mesmo que ainda tenha ressentimentos por ele ser responsável pela sua condição de cadeirante, o Professor X permite que o derrotado Lúcifer vá embora. A seguir, temos mais uma história BR. Algum tempo depois, a Garota Maravilha estava disputando uma corrida de carro, com Anjo e Geleira atuando como sua equipe de apoio. Ela estava indo bem, porém, sem ninguém saber, a cabine de observação da corrida é invadida por Magneto e pelo Mestre. Eles tentam se aproveitar dessa situação para eliminar a Garota Maravilha. Magneto usa seus poderes para remover uma das rodas do seu carro ainda em movimento, quase provocando um acidente, mas usando seus poderes, Jean e seus companheiros conseguem contornar a situação. Posteriormente, o Mestre usa seus poderes ilusórios para fazer todos enxergarem um dinossauro no meio da pista, mas Jean logo percebe que é uma ilusão, fazendo os X-Men perceberem que Magneto e os seus lacaios estavam por ali, e vendo que foram descobertos, os vilões batem em retirada. De qualquer forma, apesar dessas tentativas de sabotagem, Jean terminou a corrida como vencedora. Um dia, depois de outra sessão de treinamento, os heróis veem na TV uma notícia falando de uma expedição na Antártida que foi interrompida por um homem selvagem acompanhado de um tigre dentes de sabre. A princípio, eles acreditavam que esse homem poderia ser um mutante, mas o Professor X garante que não é o caso, senão o cérebro teria detectado. Mas ele permite que os X-Men vão investigar mesmo assim. Indo até a Antártida, os heróis encontram uma fenda profunda no chão e, ao entrar nela, eles se surpreendem ao chegar em uma área completamente pré-histórica. Era a Terra Selvagem, região escondida do planeta onde as formas de vida pré-históricas ainda vivem. Porém, enquanto contemplam essa descoberta, os X-Men são atacados por homens selvagens. Pegos de surpresa pelo ataque, os heróis são imobilizados e os homens capturam a Garota Maravilha e o Anjo. Por sorte, os demais X-Men recebem a ajuda daquele homem das notícias e o seu tigre dente de sabre. O homem se chama Kazar e o tigre se chama Zabu. E parece que os homens selvagens, chamados aqui de Homens do Pântano, também são inimigos dele. Sendo assim, os X-Men e Kazar concordam em se aliar para derrotar os Homens do Pântano e resgatar os companheiros capturados. Uma batalha acontece que termina na vitória dos heróis. Jean e Anjo são resgatados e os heróis agradecem Kazar pela ajuda, mas Kazar não parecia gostar dos seres da superfície, pois eles o atacam sempre que ele tenta se aproximar. Então ele manda os X-Men irem para casa e não voltarem mais. Sendo assim, os X-Men deixam a Terra Selvagem, com Kazar e seus aliados pré-históricos selando a entrada logo em seguida. E agora temos mais uma história brazuca. Algum tempo depois de voltarem para casa, o cérebro detecta mais um mutante na cidade. Então, os X-Men vão conferir. Era um homem de aparência monstruosa e 6 braços, que se autodenomina Octopus o Terrível. E ele parece estar tocando terror na cidade justamente para atrair os X-Men e derrotá-los. Uma luta começa, mas Octopus era bem poderoso. Nenhum dos ataques dos X-Men parecia surtir efeito no vilão, mas o Fera percebe algo. Ele pega um dispositivo do helicóptero dos X-Men e ataca mais uma vez, sendo novamente repelido, mas confirmando as suas suspeitas. Ele deixa a batalha por alguns instantes e retorna com uma enorme cápsula de chumbo que ele pegou de uma usina próxima, prendendo o Octopus dentro dela. Algum tempo depois, eles removem a cápsula e o Octopus estava desacordado, tendo voltado a ser um humano normal. Acontece que o Octopus não era um mutante, apenas um humano que alterou a si próprio usando radiação. E o que o Fera tinha notado quando atacou o Octopus era um formigamento, e ao atacar novamente usando aquele dispositivo, ele identificou o alto índice de radiação no corpo do inimigo, confirmando assim as suas suspeitas. Ou seja, o que o cérebro detectou foi a radiação que confundiu seus sistemas com o gene mutante. Dessa forma, os X-Men decidem conter o vilão ali e deixá-lo para ser levado pelas autoridades, retornando para casa logo em seguida. Algum tempo depois, os X-Men identificam outro ser extremamente poderoso, porém não conseguem identificar a sua imagem. Sendo assim, eles começam a vasculhar a cidade em busca dessa pessoa. A pessoa em questão seria um homem de habilidades misteriosas que se denomina apenas como um estranho. Ele não é acostumado com os costumes dos humanos, chegando até mesmo a andar no ar porque não tinha paciência de esperar o trânsito para atravessar a rua. Mas isso acaba chamando a atenção das pessoas e ele tenta se esconder, sendo atraído então até um prédio que era um dos esconderijos de Magneto e os seus mutantes maldosos. Acreditando que o estranho era um mutante, mas sem ter noção do quão poderoso ele é, Magneto praticamente exigia que o estranho se juntasse a eles, e meio que para impressioná-lo, o Magneto e o Mestre começam a demonstrar os seus poderes para ele. Em resposta, o estranho começa a demonstrar o seu próprio poder, o que acaba revestindo o corpo do Mestre em matéria sólida. Isso chama a atenção dos demais moradores daquele prédio que chamam por ajuda. Os gritos de ajuda dos moradores são ouvidos pelos X-Men,
que vão até o local, começando assim uma luta entre os X-Men e os mutantes maldosos. Durante essa luta, Mercúrio combate os heróis apenas para ser praticamente congelado pelo Geleira. A Bruxa Escarlate fica furiosa já que o Mercúrio era seu irmão e começa a atacar os heróis. E em meio a esse caos, o Estranho decide ir embora, começando um processo de teletransporte. O Magneto ainda queria convencê-lo a se juntar ao seu grupo, então ele, ao lado do Sapo, entra no campo de força do Estranho e são transportados junto dele. Contudo mais calmo, agora os X-Men precisam lidar com a Bruxa Escarlate, mas ela não queria lutar, apenas salvar o seu irmão. E com a ajuda do Ciclope, o Mercúrio é descongelado e os irmãos declaram que não vão mais lutar ao lado de Magneto. Eles tinham apenas se juntado aos mutantes maldosos porque eles tinham uma dívida com o Magneto, já que ele tinha salvado as suas vidas no passado. Mas a dívida agora está paga, então o Mercúrio e a Bruxa Escarlate vão embora. Já o Estranho, o Magneto e o Sapo vão para outro lugar, e o Magneto finalmente entende que o Estranho é extremamente poderoso. Os X-Men seguem os rastros e encontram o Magneto e o Sapo presos em uma massa extremamente tóxica, feita pelo Estranho. O Estranho aparece e revela não ser da Terra. Ele veio do espaço e estava ali em busca de seres que pudessem ajudá-lo a voltar ao seu mundo. E como o Magneto queria que ele se juntasse ao seu grupo, o Estranho decidiu levá-lo consigo. Sendo assim, o Estranho vai embora, partindo da Terra e levando o Magneto e o Sapo junto com ele. Com isso, os heróis voltam para casa, acreditando que nunca mais precisarão se preocupar com a ameaça dos mutantes maldosos. Outro dia e outra história brasileira. Hank McCoy, o Fera, e o Warren Worthington, o Anjo, estavam andando pelas ruas quando avistam uma casa que diziam ser mal assombrada. Segundo as notícias, o antigo dono da casa faleceu e tinha permitido que transformassem a casa em um orfanato. Mas como o falecido também era estudante de ocultismo, ele declarou em seu testamento que, caso houvesse casos sobrenaturais acontecendo na casa, ela seria dada ao seu sobrinho. Sobrinho esse que, aparentemente, não era flor que se cheire. Sendo assim, a dupla acha toda essa situação suspeita e decide investigar a casa. Eles adentram na casa e, apesar de realmente ela ser assustadora por conta de estar abandonada, logo eles se dão conta que as assombrações eram armação. Os responsáveis por isso eram o próprio sobrinho do antigo dono e um subordinado. Diante disso, o Fera e o Anjo decidem usar os seus próprios poderes para assustar os golpistas. O plano dá tão certo que os charlatões saem correndo da casa, tão assustados que confessam todos os seus crimes para o primeiro policial que viram e imploraram para serem presos. Voltando à sede dos X-Men, um alarme toca. A reação da máquina do Professor X era o mais alarmante possível, deixando o professor desesperado, pois ele sabia o que estava por vir. A ameaça da vez era a maior que os heróis já enfrentaram, o meio-irmão do Professor X, chamado Ken Marco. Sob ordens do professor, os X-Men preparam armadilhas de todos os tipos ao redor do quartel-general, esperando segurar ou pelo menos atrasar o novo inimigo. Enquanto espera o vindouro ataque, o Professor X conta mais sobre o seu passado. Ele conta sobre a morte de seu pai e como a sua mãe acabou se casando com um homem chamado Kurt Marco, que no final só havia se casado com a mãe de Xavier em busca do seu dinheiro. E não demorou muito para, depois do novo casamento, Marco revelar a sua verdadeira natureza. E logo depois se juntou a eles o filho de Marco de outro casamento chamado Ken, que era um tremendo de um valentão trombadinha. Com o passar dos anos, a mãe de Xavier faleceu e o jovem Charles acabou escutando uma conversa entre Kurt e Ken sobre Kurt ter potencialmente provocado a morte do pai de Charles. O garoto confrontou os dois e, numa tentativa de matar o meio-irmão, Ken provocou um incêndio. E em um raro ato de bondade, Kurt sacrificou a sua vida para salvar os dois garotos. Mas alguns anos se passaram, Xavier desenvolveu seus poderes mentais, ficando careca como efeito colateral. E graças a essas habilidades, ele era bom em praticamente todas as atividades escolares, provocando inveja em Ken, que chegou a tentar matar o Charles em uma determinada ocasião. Anos mais tarde, os dois irmãos se viram juntos durante a Guerra da Coreia, e durante um conflito armado intenso, Ken abandonou o campo de batalha e se refugiou em uma caverna. Era a caverna de Sitorak, e ao pegarem uma pedra preciosa que estava ali, Ken sofre uma transformação. Os poderes da pedra de Sitorak transformaram Ken Marco em um Jaganata humano, segundo as palavras de Xavier. E temendo pelo pior, Xavier provocou um desmoronamento na caverna, torcendo que Ken, agora Jaganata, jamais saísse dali. Mas agora ele saiu e estava ali atrás de vingança contra o Professor X. Enquanto o professor contava essa história aos X-Men, Jaganata passava com extrema facilidade por todas as armadilhas plantadas pelos heróis. Até que, finalmente, ele entra na sede dos X-Men, derrubando os heróis e ficando frente a frente com seu meio-irmão. Apesar disso, o Professor X ainda tenta enfrentá-lo, mas descobre que, ao se tornar o Jaganata, Ken adquiriu um traje que incluía um capacete que o protegia de ataques mentais. Sendo assim, Xavier não seria capaz de atingi-lo. Felizmente, os X-Men se recompõem e começam a segurar o vilão, enquanto o Professor X, com a ajuda da Garota Maravilha, usa um aparelho para amplificar os seus poderes mentais. E enquanto ele amplifica os seus poderes, suas ondas mentais são sentidas por várias pessoas da cidade, uma delas sendo outro herói conhecido como Tocha Humana. E graças a esse contato mental, o Professor X consegue
consegue convocar o Tocha Humana para ajudá-los. Com a ajuda do Tocha Humana, os heróis conseguem distrair o Juggernaut tempo bastante para o Anjo remover o seu capacete, que tinha sido afrouxado ao longo da luta contra os X-Men. E com isso, agora o Juggernaut estava exposto a ataques mentais, permitindo o Professor X atacá-lo com tudo. E assim, o Juggernaut é completamente derrotado. Após essa vitória, o Professor X dispensa o Tocha Humana, apagando suas memórias de todo aquele conflito. Já os demais X-Men agora focam na sua recuperação. Depois de algum tempo, os X-Men conseguem se curar e recebem do Professor X algum tempo de férias em suas casas. No entanto, enquanto seus alunos estão fora, o Professor X descobre que um antropólogo chamado Bolivar Trask estava começando a espalhar pelo mundo a ideia de que os mutantes são uma ameaça. E percebendo que as coisas podem sair do controle, o Professor X propõe um debate televisionado entre ele e Trask. O debate acontece, mas se recusando a aceitar os argumentos de Xavier a favor dos mutantes, Trask revela a sua última invenção, os robôs sentinelas. A princípio, eles foram criados unicamente por Trask para obedecer a ele e eliminar qualquer mutante, mas para sua surpresa, os sentinelas desenvolveram vontade própria, se voltando contra Trask. Segundo a lógica dos sentinelas, a única forma de proteger os humanos dos mutantes seria governando eles. E diante dessa nova ameaça, o Professor X convoca os X-Men através de seus poderes mentais e eles partem ao seu socorro. Os sentinelas, com exceção de um, deixam a emissora de TV levando Trask consigo. Os heróis logo se reúnem e começam a enfrentar esse único sentinela restante, e apesar da luta ser bastante difícil, no final, o sentinela subitamente cai no chão por motivos misteriosos. A única coisa que eles conseguem ouvir antes do sentinela cair é a palavra forma mestra. Analisando o sentinela caído, o Professor X capta fracas ondas mentais que indicam para eles onde devem ir. Eles chegam na base dos sentinelas, onde os robôs exigem que Trask os ajude a construir mais deles para que eles sejam capazes de dominar o mundo. Uma verdadeira batalha começa ali, que termina com Bolivar Trask decidindo sacrificar a sua própria vida para destruir todos os sentinelas, e assim salvando a humanidade da ameaça que ele próprio construiu, pensando na proteção da própria humanidade. Agora sim, depois de toda essa confusão, temos outra leva de histórias brazucas. Os X-Men recebem um pedido de socorro vindo de Júpiter, então eles pegam uma nave espacial personalizada e vão para lá. Aparentemente, os jupiterianos estavam sendo atormentados por um grupo de mutantes naturais daquele planeta mesmo, então eles vão ao confronto deles. Esse grupo de mutantes tinha a mesma quantidade de membros dos X-Men, então os heróis se dividem para enfrentá-los um a um. A Garota Maravilha enfrenta o Acumulador, que tinha a habilidade de absorver e repelir energia psíquica. O Fera enfrenta o Computador, que tinha a habilidade de gerar cálculos matemáticos precisos e usá-los em combate. O Anjo enfrenta o Camuflador, que tinha a habilidade de se transformar em outros tipos de seres ou objetos para se disfarçar. O Geleira enfrenta o Terrificador, com a habilidade de gerar ilusões. E o Ciclope enfrenta o Coordenador, capaz de se multiplicar. Apesar de todos os adversários terem habilidades perigosas, no final, os X-Men saem vitoriosos de suas respectivas batalhas, capturando os vilões e os entregando às autoridades jupiterianas. Resolvendo esse problema, os X-Men voltam para a Terra. O mágico conhecido como Lahar usava seus poderes para cometer crimes, e suas atividades foram identificadas pelo Professor X, que convoca os X-Men para enfrentá-lo. Fera, Anjo, Geleira e Garota Maravilha são enviados para enfrentar Lahar, mas o vilão usa seus poderes para hipnotizar os heróis e imobilizá-los. Com a Garota Maravilha sob seu controle, Lahar vai até uma emissora de TV e inicia uma transmissão que seria vista por todo o país. Usando seus poderes hipnóticos, Lahar começa a hipnotizar a todos com o intuito de tomar o controle dos Estados Unidos e talvez até mesmo do mundo posteriormente. Mas o que ele não sabia era que a Garota Maravilha não estava hipnotizada. Ela usou seus próprios poderes mentais para se proteger da hipnose e agora que sabe das suas verdadeiras intenções, ela encontrou uma brecha para escapar e retornar aos seus companheiros. Ela usa seus poderes para libertar o Fera, o Anjo e o Geleira do controle mental e assim todos partem para a emissora, interrompendo a transmissão e derrotando Lahar de uma vez por todas. De quebra, o Fera também passou a se interessar por truques de mágica. Bora então para outra história inédita, e essa é bem complicada de se explicar, isso porque nessa história o vilão é o Thor. Mas é um Thor bem diferente do que vimos algumas histórias atrás. Isso porque, aparentemente, apesar de ser igualzinho em aparência, esse cara aqui não é o Thor, Deus do Trovão, sendo chamado de Thor, o Viking. Um dia, Thor apareceu do nada e usando seu martelo dos deuses, ele começa a assaltar joalherias. E quando policiais surgem para detê-lo, Thor os mata. Diante dessa ameaça, o Professor X conta ao Ciclope sobre Thor. Segundo o professor, esse Thor é um guerreiro que estava soterrado e conservado no gelo há milênios. Porém, uma explosão submarina aconteceu recentemente e libertou o Viking desse sono criogênico.
E apesar de Thor por si só ser bastante perigoso, a maior ameaça é o seu martelo. E como o Ciclope estava cuidando das burocracias da sede dos X-Men, ele envia Anjo, Fera, Geleira e Garota Maravilha para cuidar disso. A luta é complicada porque além do Viking ser muito forte, parecia ter uma barreira protetora em volta do Thor. Em determinado momento, a Garota Maravilha sente algo alarmante vindo do martelo dos deuses e manda todos recuarem. Ela sentiu radiação em volta do martelo. Aparentemente, a explosão que provocou o despertar de Thor foi uma explosão atômica. E graças a isso, agora o martelo tinha uma enorme quantidade de carga atômica concentrada nele, o que significa que o martelo é basicamente uma bomba nuclear e caso ocorra qualquer tipo de impacto com o martelo, isso pode provocar uma enorme explosão. Sendo assim, os X-Men precisam pensar bem em como abordar o Viking a partir de agora. Eles se aproximam com mais cautela, distraindo o Thor com um aparelho neutralizador e o derrubam. Isso faz ele soltar o martelo, que é impedido de se chocar contra o chão graças aos poderes telecinéticos da Garota Maravilha. E assim, a ameaça é contida. Thor se rende aos heróis, mostrando que era mais um homem perdido no tempo do que uma ameaça propriamente dita. Os X-Men levam Thor de volta à sua sede e retiram toda a carga atômica do martelo dos deuses, devolvendo ele ao Thor logo em seguida. E como Thor não conseguiria se adaptar ao presente, eles o enviam de volta ao passado usando uma máquina do tempo que eles tinham à disposição no seu quartel-general. E dessa forma, Thor voltaria para sua época e tudo voltou ao normal. Tudo isso nos leva a crer que esse Thor pode sim ser o Thor que nós conhecemos, mas de outra época. Em algum momento do passado, ele seria congelado e ficaria assim por milênios. Ele seria libertado no presente, teria esse confronto com os X-Men e depois seria enviado de volta ao passado, onde retomaria sua vida até se tornar o Thor que nós vimos junto com os Vingadores. Algum tempo depois, Fera e Geleira foram para uma praia isolada para pescarem antes de voltar para o quartel-general. Eles mergulham e começam a caçar, quando eles são subitamente atacados por tubarões. Eles tentam se defender, mas os seus poderes não funcionam bem embaixo d'água, forçando eles a improvisarem. Felizmente, apesar de tudo parecer perdido, eles trabalham juntos e conseguem afugentar os tubarões, deixando a praia. Enfim, em um determinado dia, os X-Men recebem uma chamada do Professor X, afirmando que uma escavação em uma mina de urânio estava acontecendo nas minas Cooklight, mas que algo estava acontecendo e os trabalhadores estavam desaparecendo. Então, os X-Men vão para lá para ajudar. Acompanhados pelo Tenente Ray, Garota Maravilha, Anjo, Fera e Geleira descem até a área mais profunda das minas, mas quando eles chegam lá, uma explosão acontece e o Tenente Ray é desacordado. O responsável por isso é um Fireman, um ser de fogo que vive nas profundezas do planeta. Fireman aparentemente é uma raça, e esse em específico estava atacando aquela escavação, provavelmente tendo matado os demais trabalhadores que eram dados como desaparecidos. Sendo assim, o Anjo leva o tenente para a superfície enquanto os demais tentam enfrentar o Fireman. Mas a criatura é muito poderosa e nem mesmo quando o Anjo retorna, os X-Men não conseguem derrotá-lo. Mas a Garota Maravilha tem um plano que pode ajudá-los a vencer. Com o Fera distraindo a criatura, a Garota Maravilha fortalecendo os poderes do Geleira com a sua telecinese e o Anjo removendo o oxigênio em volta do Fireman com seu voo, logo o Fireman começa a perder a sua força e ser congelado. Uma vez o Fireman congelado, eles amarram a criatura com um cabo de aço do elevador e assim a vitória é dos X-Men. Jean até mesmo comenta sobre os demais Firemen que devem viver no subterrâneo, mas aparentemente a aparição deles é muito rara. Logo, eles não devem ter mais problemas desse tipo. Sendo assim, os X-Men voltam para casa com mais essa missão bem sucedida. E enquanto todas essas aventuras aconteciam com os X-Men, um dos seus antigos inimigos, o Unus, decidiu se reformar e se tornar um herói. Ele foi para o Brasil, onde passou a atuar sob a tutela de um super-herói brazuca conhecido como Raio Negro. Pouco tempo depois disso, um inimigo do Raio Negro, conhecido como Capitão Op-Art, inicia um plano para eliminar o herói. Ele pretende usar essa nova parceria entre o Raio Negro e o Unus ao seu favor. Alguns dias depois, Unus receberia um telefonema do Raio Negro, o convocando para uma reunião, e uma vez se encontrando com Unus, Raio Negro manda ele se dedicar mais aos seus serviços como herói, ameaçando até mesmo largar ele de mão caso ele não faça isso. Apesar de estranhar essa atitude ríspida do novo companheiro, Unus decide seguir essa orientação. O motivo do Raio Negro ter tido esse comportamento até que meio babaca com o Unus é porque aquele não era o verdadeiro Raio Negro, e sim um robô com a mesma aparência do herói construído pelo Capitão Op-Art para enganá-lo. Acontece que, nesse meio tempo, o Capitão Op-Art atraiu o verdadeiro Raio Negro para uma armadilha e conseguiu aprisioná-lo usando um raio de energia. Esse raio foi projetado para absorver uma energia mortal para o herói. Energia essa que estaria ligada aos poderes do Unus, provavelmente graças ao contato que o mutante fez com o robô agora há pouco. O plano é fazer o Unus realizar as suas atividades heróicas, pois ao fazer isso, ele inevitavelmente vai usar os seus poderes que seriam absorvidos pela máquina e direcionados para ferir o Raio Negro, matando ele aos poucos. Ou seja, ao atuar como herói, Unus estaria, sem querer,
botando em risco a vida do próprio Raio Negro. E meio que para incentivar o herói a fazer exatamente isso, o robô provoca uma avalanche em uma vila próxima, levando Unus a agir. Ele consegue salvar a vila, mas ao usar os seus poderes, Unus sem querer machuca o Raio Negro. Isso continuou por mais algum tempo, até que o Raio Negro fica tão enfraquecido que ele começa a ficar transparente, ou seja, essa máquina pode fazer o herói até mesmo desaparecer. Segundo o Capitão Op-Art, apenas mais uma atividade de Unus seria o suficiente para o Raio Negro ser eliminado de uma vez por todas. E como uma forma de acelerar esse processo, o vilão manda o seu robô novamente encontrar o Unus para incentivá-lo a continuar. Porém, ao fazer isso, o robô age mais uma vez como um completo babaca, ameaçando trocar o Unus por outro protegido caso ele não continue o bom trabalho. E Unus estranha novamente esse comportamento. Mas parece que, apesar disso, Unus seguiu agindo como herói, então o Capitão Op-Art só aguarda ansiosamente pela próxima atividade heróica do mutante, que consequentemente resultaria na morte do Raio Negro. E logo a ocasião chega, quando o Unus age para restaurar uma represa que havia se rompido. Ele consegue resolver o problema e, ao fazer isso, novamente a máquina do Capitão Op-Art absorve seus poderes e redireciona eles ao Raio Negro, o que deveria matá-lo. Feliz com seu plano bem sucedido, o Capitão Op-Art vai conferir o que aconteceu com o herói e vê que o Raio Negro havia desaparecido, ou seja, o plano deu certo. A máquina de energia havia desintegrado o Raio Negro, indicando assim que o vilão foi vitorioso. Mas não é bem assim. Surpreendendo o Capitão Op-Art, Raio Negro surge vivo e livre da sua contenção. E sem perder tempo, Raio Negro ataca o vilão e o derrota. Ao mesmo tempo, Unus também estava ali, derrotando o robô que fingia ser o Raio Negro. E uma vez com os dois vilões derrotados, Raio Negro e Unus o prendem para que eles sejam levados pelas autoridades, e assim eles vão embora. Acontece que, depois do seu último encontro com o robô, Unus estranhou o comportamento anormal do suposto herói e então decidiu segui-lo. Isso levou ao esconderijo do Capitão Op-Art, o que fez Unus descobrir todo o plano do vilão e encontrar o verdadeiro Raio Negro. De forma discreta, Unus libertou o Raio Negro e eles elaboraram um plano para enganar o Capitão Op-Art e pegá-lo de surpresa. E o plano foi bem sucedido. Com essa situação resolvida, o Raio Negro reconhece que o Unus está totalmente reformulado e agora é um verdadeiro herói. O mutante então parte para suas próximas aventuras, aparentemente deixando a tutela do Raio Negro para ser um herói por conta própria em outro lugar. E essa foi a história dos X-Men Brazucas, a versão brasileira dos X-Men com histórias 100% inéditas e que a Marvel não sabe que existe. O que você achou desse vídeo? Gostou? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like para ajudar, ajude o Multiverso Z a crescer cada vez mais e é claro, se você quiser me acompanhar em outros projetos, eu tô no Z Games também e também tô no Cultura Exaltada, onde eu faço review de filmes e séries. Beleza? Então, me segue lá também. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.